Sobre o Estevão, Gi, imagino que a gente vai entrar nesse tema. Não sei se Isso. tem alguma coisa para falar, eu posso falar? Não, pode falar. Eu ia te perguntar se realmente dá pra gente ter essa segurança de que agora o Estevão virou a chave, ele tá realmente como um titular do time do Chelsea. Eu acho que assim, a não disponibilidade do Palmer tá dando muitas possibilidades ao Estevão. Eu quero ver quando o Palmer estiver de volta, como é que vai ser isso na cabeça do Maresca. Eu acho que, evidentemente, que pelo jogo que ele fez contra o Barcelona, a gente está colocando o Estevão num lugar que eu acho que o Estevão tá, mas que ele ainda precisa se garantir nesse lugar. É um jogador de 18 anos que é óbvio que vai oscilar. E se a gente for olhar ontem, ele enfrentou uma das melhores defesas do mundo hoje, né? Ok, que a defesa do Arsenal ontem não era titular, não tinha os dois zagueiros, mas quem marcou o Estevão foi o Calafiori, que tá fazendo uma grandíssima temporada ali pelo lado esquerdo do Arsenal. Então, eu acho que assim, os testes da semana colocam o Estevão de verdade na rotação para contar para esse Chelsea. Eu acho que talvez antes do jogo do Barça a gente estava. Vamos ver o que, que o Maresca vai fazer com o Estevão em jogos grandes. E eu acho que o Estevão hoje ele conta. Só que também é natural que um jogador de 18 anos, por mais que o Estevão tenha se adaptado absurdamente a Premier League, ao Chelsea, a todo o contexto de mudar tanto de ritmo de jogo, porque assim, o ritmo de jogo da Premier é um negócio absurdo. E agora, como o Fred falou, vai entrar numa rotação de muitos mais jogos. Esse tramo de dezembro até fevereiro, ele é muito decisivo porque são muitos jogos de muitas competições num contexto em que tá frio pra caramba. E isso aí também, vamos ver a adaptação do Estevão a tudo isso, né? Eu acho que ele já tá conseguindo se adaptar, mas eu acho que a gente ainda tem que considerar ele primeira temporada, 18 anos, no Chelsea, em que ele vai ser titular em muitos jogos e não vai ser em outros, quando o Chelsea estiver com todo mundo, né? Então, eu Uhum. acho incrível que a gente já esteja falando do Estevão na briga aí por titularidade. Mas também muita calma nessa hora, porque é um jogador que tem uma curva de crescimento ainda muito grande que já dá passos muito fortes, né? Mas que ainda tem pontos para evoluir. E eu acho que o jogo de ontem, né, Fred, nos deixa isso, de que ainda não é um Estevão, obviamente, pronto. Não, e ninguém vai ter essa constância toda, né? Assim, a não ser que você tenha algo, se chame como alguns nomes muito especiais dos últimos tempos do futebol europeu, você vai ter momentos de queda, né? Assim, ele teve oportunidades, ele teve espaço, ele teve recebeu bolas que ele poderia ter sido decisivo ontem, antes da expulsão do Caicedo. Assim, ele teve momentos em que o Estevão do jogo contra o Barcelona provavelmente teria sido um pouco mais apurado ali, um pouco mais preciso nas decisões. Ele errou na maior parte das vezes em que ele recebeu a bola. Não foi um Estevão que não foi achado pelo Chelsea. Foi um Estevão que recebeu oportunidades para fazer diferença no terço final e não conseguiu. E tá tudo bem, né? Eu fico um pouco, sei lá, um pouco angustiado com essa nossa busca aqui de a cada momento. O Estevão é titular? Ah, o Estevão, não sei, calma. Ele foi contra o Barcelona, ele foi contra o Arsenal, mas pode ser que no jogo contra o Arsenal no Emirates, no segundo turno, fora de casa não seja a cabeça do Marisco de ter o Estevão como titular, tem que ver como é que vai ser aquela semana. O ponto principal que a Tati tocou em menos de 6 meses no futebol europeu, em 3, 4 meses, o Estevão é um dos principais jogadores na cabeça do Maresca. E por ele ser um dos principais jogadores com tão pouca idade, vai ter um jogo ou outro que a gente pode esperar que o Estevão seja titular, ele não vai ser. E isso não quer dizer que ele seja reserva. É, Na minha opinião, hoje, com a situação que tá o Palmer, só tem um titular, um atacante titular garantido, que você vai abrir, ele vai estar ali, que é o Pedro Neto. Porque o próprio João Pedro, que já era no começo da temporada, era uma certeza maior do que o Estevão, principalmente pelo que fez no Mundial, nos poucos jogos do Mundial, hoje também oscila, né, Fred? E mais uma vez não foi muito bem, né? Assim, o João Pedro foi 9, não foi 10 nessa partida e não conseguiu ser um jogador influente, não conseguiu. A torcida do Chelsea já começa a ficar um pouco angustiada com a falta de gols do João Pedro, porque o grande problema da temporada passada foi a falta de gols.
né? Um time que criava, 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 criava e perdia, 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 perdia. A gente vai lembrar do Nicholas Jackson e de outros nomes. E aí contrata o João Pedro, que chega arrebentando na Copa do Mundo de Clubes. Opa, chegou a solução. O Delap se machucou. E até agora nenhum dos dois conseguiu entregar essa constância de gols. O Chelsea está variando muito, né? Assim, tanto é que o número de jogadores que já marcaram algum gol nessa temporada é um dos maiores de qualquer elenco do futebol inglês. Mas em certos momentos vai precisar que o João Pedro seja um homem-gol, ou o Delap, porque o Chelsea precisa que o 9 haja como 9, principalmente em jogos mais apertados.